Boa noite, Sam. Eu me chamo Helena e moro em Novo Hamburgo, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Eu nasci e me criei aqui, mas quase toda a minha família mora no interior. Por isso, sempre que pego folga do trabalho, nós vamos para lá. E não é de hoje que existem relatos do bicho que eu vi por aquelas bandas, pois meu avô já viu, meu pai também, e eu, infelizmente, tive o desprazer de ver um lobisomem. Tudo ocorreu em julho de 2003. Na época, eu tinha 30 anos e tinha acabado de ter o meu primeiro filho, o Miguel. Assim que ele nasceu, logo virou xodó da minha família. Todo mundo o amava e queria vê-lo. Mas, como quase toda a minha família morava no interior, seria algo quase impossível. Então, resolvemos nos juntar na época dos festejos de São João. Assim, daria para todo mundo se encontrar e ainda ver o Miguel. Só que meu avô, um homem de idade, me disse para não levar meu filho para o sítio e esperar até que eu batizasse o menino primeiro, pois ele poderia pegar mal olhado. Porém, eu estava muito ansiosa para mostrar meu filho para a minha família. E mesmo com ele falando aquilo, eu fui para o interior. Mas se eu soubesse que meu avô estava me alertando para outra coisa, eu nunca teria ido para lá. Chegamos na casa da minha tia na tarde do dia 18 e ficamos lá até o dia de São João. Esses foram os dias mais longos da minha vida, pois eu tinha medo daquele bicho invadir a nossa casa a qualquer momento, para poder nos pegar. Quando chegamos no interior, foi aquela festança. Mataram 2 porcos e também algumas galinhas, e fizeram um grande banquete. Aquele primeiro dia foi muito tranquilo. O único problema foi o que vi naquela primeira noite. Era um bicho que até então eu achava-se apenas uma lenda. Só que ele estava bem ali, e era bem real. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, Sam, e meu marido é muito brincalhão. Aí já viu, né? Toda vez que ele tem uma oportunidade, está me assustando. Só que naquela noite, quem me assustou não foi o meu marido. Estávamos todos dentro da cozinha da minha tia, esperando o arroz carreteiro dela ficar pronto. Ela fazia a janta naquele fogão a lenha, com a chama bem forte, mas que já estava ficando bem baixa. Foi então que ela me pediu para buscar um pouco de lenha, que tinha nos fundos da casa, no quintal. E foi aí que vi aquele bicho pela primeira vez. Eu saí pela cozinha mesmo e andei até o lado da casa. Havia um alpendre e lá debaixo estava a madeira. Então comecei a pegar umas madeiras boas e secas, quando de repente comecei a escutar tipo como um grunhido, vindo de trás de um dos montes de madeira que tinha por lá. Na hora, me arrepiei toda, pois achei que fosse coisa do além. Só que aquilo era algo bem pior. Foi então que comecei a dar a volta para ver o que estava atrás daquele monte de madeira. Foi quando do nada surgiu um vulto de uma cabeça, que na mesma hora que apareceu, voltou e se escondeu, como se tivesse me olhado e logo se escondido. Na hora pensei que aquilo fosse meu marido, que estava tentando me assustar. Foi então que falei: "Sai daí, Alfredo, eu sei que é você." E nada de ter uma resposta. Foi então que joguei um toco bem grande por cima do monte. E foi aí que aquele bicho estranho saiu de lá. Era uma coisa do tamanho de um bezerro, todo peludo e com os cotovelos encostados no chão. Na hora em que vi aquilo, eu gritei e logo desmaiei. O choque de ver aquilo foi tão grande que apaguei. Só fui acordar meia hora depois. Já em casa,
e em total segurança. Quando comecei a tomar consciência das coisas, lembrei daquela horrenda criatura e comecei a chorar. O meu marido me perguntou o que tinha acontecido e eu fiquei naquele choro por um tempo, até que tomei coragem e contei do ocorrido. A minha tia então nos falou: por essas bandas aparece mesmo esse bicho aí que você viu. Esse daí é o lobisomem. Mas não é normal dele aparecer assim cedo da noite. É estranho dele ter esse tipo de atitude, essa audácia. Mas talvez aquilo só esteja de passagem e logo vai embora. Vamos comer, senão a janta vai esfriar. Lobisomem. Eu já tinha ouvido falar nesse nome, mas em filmes, lendas e novelas. Mas nunca achei que aquilo fosse real. Mas eu vi aquela coisa com meus próprios olhos. E era diferente de tudo que já vi por aí. Nós então jantamos e fomos dormir. Mas foi difícil pegar no sono aquela noite, pois sempre vinha na minha mente aquele bicho estranho, saindo lentamente de trás do monte de madeira. Mais perto do amanhecer, eu consegui dormir. No outro dia, levei meu filho para conhecer o restante da minha família, que morava próximo da casa da minha tia. E foi então que descobri uma coisa macabra sobre os lobisomens. Nesse dia, levei o meu filho para conhecer mais duas tias, e para a casa do meu irmão, que morava lá perto. Contei para todos sobre o ocorrido da noite passada. E uma das minhas tias me fez a seguinte pergunta: você viu esse bicho logo que chegou, não foi? Esse seu menino aí, ele já é batizado? Respondi que não. E ela então me disse: pois o lobisomem só pode estar atrás do menino. Eles sentem quando tem um pagão por perto. Tome muito cuidado, pois ele vai querer pegar seu filho a todo custo. Na hora em que minha tia falou isso, me arrepiei toda de medo e fiquei pensando naquele bicho e também no meu filho. Eu quis ir embora dali na mesma hora, pois fiquei com muito medo. Mas meu marido queria ficar lá até o dia de São João e resolvi ficar por ele. E foi no dia do santo que vimos aquele bicho pela segunda vez. Já fazia alguns dias que não víamos nada de estranho perto da casa da minha tia, onde a gente estava dormindo e ficando. Quando chegou a noite de São João, dançamos e comemos bastante. Depois disso, fomos dormir. Lá fora, ficaram só meu marido e meu irmão, tomando pingue e comendo churrasco. Mas logo eles entraram, e então todos foram dormir. E foi de madrugada que tudo ocorreu. Bem, era por volta de 1 ou 2 da madrugada, quando acordei com meu marido me chamando e pedindo para eu fazer silêncio. Estranhei dele fazer aquilo, mas me levantei da cama lentamente. Foi aí que ele me mandou olhar pela fresta da janela que tinha no nosso quarto e disse que tinha um bicho lá fora que estava correndo de um lado para o outro. Eu então olhei e só vi aquele vulto preto passando bem rápido, indo até os fundos da casa da minha tia e logo voltando. Não vi direito a cara daquela coisa, mas eu sabia que aquilo era a coisa que eu vi. Aquela aberração de vez em quando empurrava janelas, como se quisesse entrar, e depois corria para tentar em outras janelas. Só que sem sucesso, pois as portas da casa eram bem reforçadas. Ele era um bicho muito inteligente e tinha lucidez naquilo que fazia. Eu e o meu marido ficamos acordados e morrendo de medo daquilo invadir a casa. Aquela coisa passou a noite inteira fazendo aquilo, e só bem perto de amanhecer que ele foi embora. Naquele momento decidimos que iríamos embora dali.
Mas minha tia fez a gente ficar ali por mais um dia, pois uma de minhas primas ainda não tinha visto o bebê. Apesar do medo e aflição, na noite daquele dia não vimos nada de anormal. E só no outro dia que retornamos para casa, sãos e salvos. Esperamos o Miguel completar 5 meses, e então o batizamos. Só aí que nosso medo foi passando aos poucos. Tempos depois, voltamos à casa da minha tia, e nada de estranho aconteceu. Hoje, sempre quando vou para lá, não saio de jeito nenhum à noite, pois ainda tenho muito medo que aquele lobisomem apareça para me atacar. Boa noite. O meu nome é Drew Merlin. Nasci em Houston, no Texas. Quando eu tinha 3 anos, nos mudamos para uma região entre Madisonville, que fica aqui no Texas. Nós morávamos no campo, onde nossos vizinhos mais próximos estavam a quilômetros de distância. A floresta era o melhor lugar, cheia dos melhores cervos. Eu costumava caçar depois da escola, ou sair para poder pescar. Essa foi a vida com a qual cresci. A cabana do rancho era especificamente para caçar. Ela estava no meio do nada. Durante o dia, era um lugar maravilhoso, sem nada de assustador. Mas assim que o sol se punha, o local ganhava uma atmosfera aterrorizante. Muitas coisas aconteceram naquela fazenda. Sempre que íamos lá, eu pedia para ele contar histórias sobre os horrores que havia presenciado. Eu cresci ouvindo as histórias do meu pai durante toda a minha vida, e isso se tornou tipo uma tradição. Taylor e eu ficamos nervosos, porque ao contar essas histórias, nós sentimos muito arrepios. Elas são muito reais para nós, especialmente para mim. Bem, com 62 anos de vida, já passei por tantas coisas que não posso dizer que algo é impossível. Somos uma família muito religiosa. Íamos à missa todos os domingos à tarde. E às quartas-feiras, participávamos do catecismo. Faltar era algo raro, e só acontecia por um motivo realmente importante. O primeiro evento que eu quero descrever como anormal aconteceu quando eu tinha 15 anos, enquanto estava com meu pai. Meu pai e eu estávamos voltando do catecismo, em uma noite de quarta-feira. Estávamos cruzando o Riacho Vidas, como sempre fazíamos. Naquela época, havia muitos relatos de avistamentos do que hoje conhecemos como OVNIs. Meu pai e eu costumávamos dizer: essas pessoas estão loucas, ou talvez estejam drogadas. Porém, nesse dia, enquanto voltávamos, assim que olhei pela janela, bem para o lado esquerdo, eu vi uma luz e disse assim: "Olha, pai, é um OVNI e está bem ali." Continuamos dirigindo e percebemos que aquilo estava se movendo e se aproximando. "O que é isso?" perguntei. O ambiente do carro mudou drasticamente. O que antes era engraçado, de repente ficou assustador. Parecia que aquela coisa estava vindo em nossa direção. Aquilo não era um avião, pois não tinha luzes laranja ou vermelhas, assim como de costume. Eram luzes brancas muito brilhantes. Até que a luz simplesmente desapareceu no meio da floresta. E pensamos: graças a Deus, aquilo foi embora. Mas de repente, outra luz desceu do céu e pousou bem na rodovia, bloqueando o nosso caminho.
Era o único caminho que tínhamos para casa. Meu pai freou bruscamente. "O que vamos fazer?" ele perguntou, já bastante aterrorizado. Aquele objeto parecia um retângulo, ou com um diamante, com uma luz bem em cima, e outra bem embaixo, e duas nas laterais. As luzes eram tão brilhantes que não podíamos ver nada ao redor, nem no nosso caminho, nem as estrelas. Estava praticamente de dia. Até que meu pai tomou coragem, acelerou o carro e avançou em direção àquele objeto. Mas assim que fez isso, ele desapareceu para cima. Estávamos a poucos quilômetros de casa. Quando olhamos para a direita, vimos aquele OVNI outra vez. O meu coração parou nessa hora. Ele havia pousado nos fundos da nossa casa. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo, porque ele decidiu pousar ali, como sabia que estávamos indo para casa. Eu supliquei para meu pai: "Por favor, vá para Madisonville, não vá para casa. Por favor, não se aproxime da casa." Não sei o que meu pai estava pensando, mas ele foi para casa, parou na frente e ainda era possível ver o OVNI no céu, imóvel. Eu fiquei impressionada. "Bruce, não saia." Mas meu pai saiu, correu para dentro de casa e pegou uma arma. Ele estava decidido a atirar naquele OVNI. Acredito que eles sabiam o que estava para acontecer, porque o OVNI subiu e foi embora lentamente para a direita, em direção atrás da nossa propriedade, mas continuou fazendo um barulho constante, enquanto desaparecia sobre a colina. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Roberto. O que vou contar agora aconteceu no ano de 1998, em Campo Grande. Eu sempre fui um cara de sair à noite, e numa certa vez fui bater bola com meus amigos. Porém, chegando lá no campo, fiquei sabendo de uma história muito macabra. Um bicho tinha atacado uma fazenda a 2 quilômetros do nosso povoado, matando muitas galinhas e cabras. A coisa mais feia do mundo. Mas eu não dei muita atenção sobre aquilo. Achava que era alguma coisa normal. Bem, quando foi de noite, fui para minha casa, tomei um banho e fui assistir um pouco. Era mais ou menos 8 horas da noite, quando meu amigo, o Dionísio, chegou lá em casa dizendo que tinha uma festa que ia acontecer lá no sítio do seu Otávio. E logo perguntei se a gente ia de moto, pois na época o irmão dele tinha uma CG, mas ele disse que seu pai tinha saído nela e tínhamos que ir a pé. No começo disse não, pois estava cansado e a minha avó pediu para que eu não fosse, mas depois decidi ir, pois também ia ter algumas garotas por lá. Bom, me arrumei e fomos para essa dita festa. O sítio do seu Otávio ficava a mais ou menos 7 quilômetros. Nós chegamos, comemos, bebemos, e lá para as 2 da manhã, o Dionísio disse que não estava muito bem. O meu amigo, para impressionar as pessoas, tomou 1 litro de vodka todinho. Eu também estava meio bêbado naquela noite, e já falando asneira. Mas enfim, foi então que decidimos ir embora para casa. Mas é aí que o terror começa, Sam. Voltando pela estrada e falando sobre garotas, ouvimos um barulho no mato que ia seguindo a gente. Eu perguntei quem estava ali, mas de resposta foi um rosnado muito alto. Eu mandei o Dionísio acelerar o passo.
Eu logo pensei ser uma onça, mas andando mais um pouco, vimos que lá na frente, um bicho pulou do mato no meio da estrada. Tinha pelos negros e garras, além de dentes que eram enormes. Porém, aquilo não tinha orelhas grandes, como muita gente conta. Ele era alto e seu corpo tinha muitos músculos. Aquilo olhava pra gente e rosnava com muita raiva. Ficava andando de um lado para o outro. Eu, que estava mais consciente do que o Dionísio, segurei no braço dele e passei do lado daquela criatura, numa velocidade muito rápida. Na minha mente, eu vi em terceira pessoa, eu correndo e segurando Dionísio, que estava chorando, e aquela fera vindo atrás de nós. Nessa corrida perdi meu sapato, o relógio e quebrei o meu dedo mindinho. Mas como jogava bola, eu tinha uma certa resistência. Quando o Dionísio queria cair, eu botava ele nos meus braços. E assim ficamos correndo, por quase 2 quilômetros, até que chegamos num córrego que tinha poste de luz. Só aí que aquele bicho parou de correr atrás de nós. O meu amigo pulou dos meus braços e corremos mais um pouco, até que vimos as luzes da lanchonete do nosso povoado. E assim seguimos até que chegamos em casa. Contei tudo do que vi para minha avó, e ela me disse que era um lobisomem, aquilo que correu atrás da gente. Eu fiquei tão apavorado, Sam, tão apavorado, que naquela noite chorei abraçado com minha avó. Depois que tudo passou, continuei indo para festas com o Dionísio, mas somente aquelas que eram bem perto, e só quando ele estava com a moto. E aqui deixo um conselho para todos. Escutem quem lhe alerta. A minha avó tentou, mas eu fui muito teimoso. Mas graças a Deus que naquela madrugada, o lobisomem não nos alcançou. Boa noite. Eu me chamo Todd Wilson, e isso que vou contar agora aconteceu em 1996, na fazenda da minha família. Eu sempre fui um homem da roça, acostumado com o dia a dia próximo dos animais, e de ver certas coisas que as pessoas da cidade nunca sonham em ver. Certa vez, 5 de nossas vacas amanheceram mortas e estraçalhadas. O responsável fora um coiote. Não fora um único coiote, mas vários deles, um bando. Desde esse ocorrido, que começamos a deixar nossos animais presos, os pequenos em lugares que não tivessem como serem atacados. Porém, não estávamos preparados para aquilo que nos atacou. Era uma criatura diferente de tudo que já vi. Uma de nossas éguas havia dado à luz a um potro, bonito e bem forte. Com muito cuidado, havíamos reservado um lugar para que eles ficassem seguros no celeiro, onde trancamos tudo com cadeados e correntes. Ali, achávamos que nenhum predador iria entrar, mas um entrou. Era bem tarde da noite, de madrugada inclusive, quando acordei com os vários relinchos de cavalo e muitos animais fazendo barulho ao meu redor. Algo não estava certo. Peguei a minha Winchester e fui verificar o que era, e percebi que era minha égua que estava correndo assustada. Ela parecia me dizer: "Venha, me ajude." Sem pensar duas vezes, fui até o celeiro, que se encontrava com suas portas arrombadas. Algo havia entrado, algo forte e muito grande.
Quando eu entrei no celeiro, logo senti o cheiro de sangue misturado com o cheiro de queimado e alguma coisa aos fundos de cócoras. Aquilo parecia com um urso, já que era muito peludo. Chegando mais perto, eu percebi que aquilo que ele devorava no chão era o potro que havia nascido há poucos dias. Assim que apontei minha espingarda para atirar naquela coisa, instantaneamente, ele virou o pescoço e olhou diretamente para mim. Aquilo parecia ser um lobo, mas era um lobo muito grande, e além de grande, ele ficou de pé, bem na minha frente, mostrando os dentes afiados e babando sangue. Isso foi em questão de segundos. Ele se levantou, correu na minha direção e eu atirei, mas acabei errando meu tiro. Enquanto aquela coisa veio e pulou sobre mim, me derrubando com a cabeça no chão. Eu me levantei para atirar outra vez naquilo, mas aquela besta já ia muito longe. Corria tão rápido que só dava para ver aquele vulto na escuridão. Não havia muito do potro no chão. Aquela criatura havia devorado boa parte dele. O que me restou foi colher os restos e jogar fora. Enquanto fazia isso, fiquei pensando no que poderia ser aquela coisa. Eu nunca tinha ouvido falar de lobisomens desde então. Aquela fora a primeira vez que soube que algo assim poderia existir. Eu até pensei que fosse um lobo, mas achei muito estranho que lobos não arrombam portas e nem ficam em pé. Aquilo que estava no meu celeiro, com certeza era um lobisomem.